A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, e uma boa noite a todos. E gratidão a Deus por mais um dia de vida, pelo meu lar, a minha família, pelo pão nosso cotidiano, pelos livramentos do Senhor e pela saúde, pela alegria, harmonia de viver. Quero estar agradecendo de antemão aos queridos inscritos que têm nos incentivado a continuar. Muito obrigado aí pelos incentivos. E você que tem chegado aí e tem nos incentivado. Muito obrigado e que Deus continue abençoando vocês, no nome de Jesus. E você que tem se identificado com os nossos vídeos, com a minha pessoa, ainda não é um inscrito, te peço, se inscreva aí, não te custa nada, tá certo? E você vai estar ajudando bastante aí o nosso canal a crescer, tá certo? E não esquecendo aí de dar aquele like, certo? Eu vejo que a gente tem um tanto razoável aí de visualizações, mas os likes estão bem baixos, né? Precisa estar dando o seu like aí para que o YouTube, né, entenda que compensa, é um vídeo, né, que as pessoas veem e ele indica para outras pessoas. Então é através do like. Então quando você vê o vídeo aí, o nosso vídeo ou qualquer outro vídeo que te agrade aí, dê aquele like, não te custa nada, né? Aquele joinha, vai lá e aperta ali no joinha, tá certo? E vai estar ajudando bastante aí o canal, né? Os canais, né, da sua preferência aí, né? Que eu acho justo, porque eu tenho essa prática e eu acho justo. Eu gosto de ver vários canais aqui de conteúdos que me interessam e principalmente de conteúdos cristão e de pescarias. Nada contra os demais, cada um, né, com a sua opção, mas eu procuro o máximo eu ser fiel aos que eu vejo. Sempre eu dou ali o meu like, alguns eu faço algum comentário, né, como um incentivo para a pessoa estar continuando, tá certo? E hoje eu quero estar fazendo um vídeo falando sobre a observância na palavra de Deus e ordenança, ou a primeira ordenança de Jesus Cristo para os cristãos, né? Para a sua igreja, que é o batismo, né? Baseado em tantos versículos, né? Dos 4 evangelhos que Jesus deixou, sobre a necessidade, né? De se cumprir esse mandamento. Não é bem um mandamento, é uma ordenança, né? Aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, né? Diz assim: Então Jesus, o versículo, vamos ler do 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei. E eu estou sempre convosco todos os dias até o fim dos tempos. E também na palavra de Deus, também registrada pelo escritor Marcos, né, no Evangelho, né, que traz o mesmo nome, né, de Marcos, no capítulo 16, o versículo
15 e 16 também diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui está, né, uma premissa da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quanto a sua primeira ordenança, que é o batismo em águas, né, para os convertidos a ele, né? Então nós vemos que o cristianismo, ele não é uma religião fundamentada em ritos, e sim em um relacionamento íntimo entre o ser humano e Deus, a criatura e o Criador, né? Ou seja, no contato direto que o Criador mantém com a sua criatura, por meio do Espírito Santo. O povo de Deus, ele expressa adoração, ele louva, intercede uns pelos outros, suplica, celebra as ordenanças, mas não em um regime de sistema ritualístico de culto. Porém, há duas cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas nas Escrituras, que é o batismo e a ceia. Em virtude do seu caráter sagrado, essas cerimônias são consideradas por algumas denominações como de conteúdo sacramental. Qualquer, porém, que seja o entendimento sobre elas, o fato é que são observadas com grande reverência e espiritualidade por parte de todas as igrejas. O batismo, ele foi ordenado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já lemos, né, a passagem bíblica que traz a referência maior, que é do capítulo 28 de Mateus, versículos 19 e 20, que ali é formado a grande comissão, e é a marca da igreja cristã. O batismo, ele não salva, mas todo salvo deve ser batizado. Referência Marcos 16:16, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então é uma premissa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para uma confirmação, né, de uma comunhão com Ele, e é um ato de obediência, né? Vamos aqui também dar uma esclarecida sobre o significado da palavra batismo, que a princípio no grego, o qual foi escrito, né, o original do Novo Testamento, a palavra batismo no grego é baptismo, ou baptisma, que significa mergulho ou submersão. É a primeira ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o novo convertido, pela imersão em água, de uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, ele passa a fazer parte da igreja visível. Da igreja invisível é o pecador integrado desde o momento em que, pela fé, ele recebe a Cristo como Salvador. Por conseguinte, o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. Então, o batismo não tem poder regenerador ou salvador. É um símbolo da regeneração. Tito capítulo 3, o versículo 5. Não é um mero rito de iniciação, é uma confissão dramática de fé cristã. Através de atos e palavras, o penitente mostra ter aceitado plenamente as verdades a respeito da encarnação, morte sacrificial e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, o versículo 12. Então, no ato do batismo, demonstra o penitente haver morrido para o mundo e agora renascido para Cristo. Porfiará em novidade de vida. Romanos capítulo 6, o versículo 4.
Embora a Igreja Católica Apostólica Romana e algumas igrejas protestantes praticam o batismo por aspersão, a história e a etimologia do verbo grego baptizo atestam claramente ser a imersão a forma bíblica do batismo, né? Então, um contexto breve sobre o significado do batismo, que sem dúvida nenhuma, né, é um ato simbólico, né, mas que há uma exigência, né, bíblica, há uma exigência do Senhor Jesus Cristo, e como já foi dito aqui, ele não tem poder de salvação, né? Ele não salva, mas todos salvam em Cristo Jesus. Ele precisa ser batizado, certo? Então, por isso que nós sempre ensinamos e pensamos que é a melhor forma da pessoa se caracterizar na instrução da palavra de Deus é obedecendo o que ela nos ensina e recomenda, certo? Então, uma vez que a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida, começa um processo de transformação na vida dessa pessoa por meio da fé em Jesus Cristo. E vem a operação do Espírito Santo concedendo graça para que o homem velho, a pessoa velha que vivia na prática do pecado, ela sucumba, né, ao novo homem, à nova mulher, que vai ressurgindo através de um novo nascimento pela obra do Espírito Santo na pessoa, né? Então, o ato do batismo nas águas traz o simbolismo que quando você mergulha a pessoa, está descendo a velha natureza pecaminosa. E quando a pessoa ressurge da água, está surgindo a nova criatura, a nova pessoa, e toda a imundícia, simbolicamente, a água levou, né? Então, é um ato simbólico, mas carregado de espiritualidade e, acima de tudo, é uma ordenança, né, do nosso Salvador. Então, se você é um cristão, confesso, independente da igreja que frequenta, da religião que frequenta, mas se é um cristão, confesso, tem a necessidade de passar pelo batismo, certo? Como um ato público, né, um testemunho público da sua fé e conversão ao Senhor Jesus. Batismo, por que não batizar criança? Ou por que não se batiza criança? É um contexto bíblico, né, que não deixa respaldo para essa prática. E vamos ver. Do grego baptisma, mergulho, submersão, ou sacramento ministrado compulsoriamente às crianças pela Igreja Católica Apostólica Romana e por algumas igrejas protestantes. Apesar de seu ardente zelo pelo cumprimento das Sagradas Escrituras, os reformadores não conseguiram desvencilhar-se de alguns erros do catolicismo romano. Haja visto o batismo de crianças. Em sua apologia, Martinho Lutero, ele afirmou que as crianças podem exercer plenamente a fé em Jesus Cristo. Logo, são aptas ao batismo. Outros reformadores alegaram que, sendo o batismo o substituto da circuncisão, as crianças cristãs não deveriam ser excluídas desta graça. Vê-se, pois, que ambas as analogias carecem de fundamento bíblico. Para uma pessoa submeter-se ao batismo, são necessários estes requisitos. Número 1, arrependimento dos pecados. Número 2, crença positiva nos méritos de Cristo.
Número 3, a confissão de fé. Ora, estará um recém-nascido apto a preencher tais requisitos, né? Então fica aí em suspense, né? Essa prática, na verdade, de batizar criança, porque não há, na verdade, um fundamento bíblico, ainda que pais da fé como Lutero Martim, por exemplo, ou Martinho Lutero e alguns outros, algumas igrejas, né, de nome fundamentam o batismo, né? Porém, não há, né, um fundamento bíblico, porque para uma pessoa se submeter ao batismo, há pelo menos essas três necessidades, né? Que ela tenha um arrependimento dos seus pecados. Como que você vai perguntar para uma criança se ela arrependeu dos seus pecados? Né? Principalmente um recém-nascido. No máximo ele vai olhar para você e esboçar aquele sorrisinho inocente, né? Segundo, precisa ter uma crença positiva nos méritos de Jesus Cristo. Então, tem que haver uma consciência, né, do que está sendo feito, do que está sendo realizado ali. E terceiro, tem que haver uma confissão de fé. Então, um recém-nascido, por exemplo, ele não estaria apto a preencher esses requisitos, certo? Porque é preciso crer, né? É necessário crer para ser batizado. Um recém-nascido, uma criança, ele ainda não tem esse discernimento, tá certo? Então é um contexto bíblico isso daí, né? Para que a gente discirna qualquer dúvida a esse respeito. Você perguntar para um recém-nascido, você se arrepende dos seus pecados? Ou você se arrependeu dos seus pecados? Porque há um contexto muito importante na palavra de Deus que infelizmente muitos deixam de considerar, que é um ato de decisão pessoal, né? De cada indivíduo, de cada pessoa, né? Como você batiza uma criança e depois essa criança vai se desvirtuar, igual, né? A gente tem muitos que são batizados aí sem ser instruído primeiro, né? Para depois descer às águas batismais, e depois vem as consequências por não acreditar ou saber literalmente o significado do ato, né, realizado, o batismo, que é o ato muito sério, aonde realmente a gente sela, o cristão ele sela a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo através do batismo, e a segunda ordenança que Jesus deixou, que é a Santa Ceia do Senhor, ela é a confirmação da comunhão, dessa comunhão com Ele e com a sua igreja. Então, não pode ser de qualquer jeito, ainda que, né, venha por boas intenções, né? Mas, como diz um provérbio por aí, de boas intenções o inferno está cheio. Não basta só boas intenções. Nós temos a palavra de Deus como conduta, regra e prática de fé. É o manual do cristão. Não adianta nós, por boa vontade, querermos ultrapassar o que a palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus, nos instrui com tanta clareza, não é verdade? Então, deixo aí essa palavra para a vossa meditação. Você que já é um cristão professo e tem adiado aí o seu batismo, não adie mais, né? Feche, mostre publicamente que você está fechado com o Senhor Jesus Cristo e que confirme a sua salvação em Cristo Jesus através do batismo. E depois do batismo, a palavra diz: eis que tudo se fez novo, tá certo?
Então, amém, que Deus possa falar no seu coração. E eu, no último fim de semana, graças a Deus, no último sábado, dia 15, foi uma data muito feliz para mim, minha esposa, para minha família, aonde o meu filho e minha nora tomaram a decisão pelo batismo, e ali eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dando essa grande alegria, né, de poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, ver os meus filhos batizados, né, graças a Deus. Então, vou postar esse vídeo, e o vídeo seguinte vai ser, né, o vídeo do batismo deles ali, né, no último sábado, dia 15. Então, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Não estou afrontando a fé de ninguém, não estou com isso desmerecendo a ninguém, mas muito pelo contrário, trazendo uma palavra de respaldo da vontade do Senhor Jesus Cristo, que não quer que alma nenhuma se perca, mas que toda venha ao conhecimento dele e que seja salvo, tá certo? A palavra de Deus, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso instrumento de fé, nosso manual, e nós temos que fazer uso dela devidamente, não ao nosso bel prazer, como em alguns casos a gente vê por aí, né? Mas é ter consciência de que nós estamos nos empenhando em obedecer e realizar conforme ela nos ensina, tá certo? Vou ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por ver esse vídeo até o final, e continue aí que o próximo vídeo vai ser o batismo ali dos meus filhos, né? Uma bênção, né? Eu e minha esposa estamos regozijantes, estamos alegres de realmente os nossos filhos ter tomado essa decisão. Eu acredito ser a melhor decisão de uma pessoa em toda a sua vida, né? Se decidir por Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deixe o seu like, você que não é inscrito, inscreva aí, me dá o privilégio e a honra da sua inscrição. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.